Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um podcast aqui para vocês, no nosso canal do YouTube. Já de princípio avisar para vocês que tem uns takezinhos também dessa nossa gravação lá no Instagram. Então corre, vai lá, curte, compartilha para um amigo de vocês, para que eles possam estar vendo esse trabalho também, tá bom? Hoje a gente vai ter uma conversa bem especial com ela, que é professora, já fez teatro, né? Sabe bastante sobre literatura. Ela, Albenísia Alves Diniz. Tudo bom, professora? Oi, tudo bem? Albanísia Albanísia, olha aí, já começou. Harley, né? Harley. Isso, Nome difícil, viu? um Mas eu pouco, memorizo. um pouco. É, seja bem-vinda de primeira, que a senhora vem aqui muitas vezes, tá? E de princípio eu queria saber assim, como é que a senhora entrou nesse mundo de literatura, como é que se estava nos seus planos ser professora. Diga aí pra gente um pouquinho. Se estavam nos meus planos. Inicialmente, eu queria fazer o curso que na época era educação artística, mas eu não senti tanta aprovação da minha família. Hum, Ainda existia aquela história de dizer assim: ah, mas educação artística, isso não vai dar dinheiro, você vai sobreviver de quê? E eu já tinha uma irmã que, que era professora, que tinha feito o curso de letras e que me influenciou muito, porque ela disse: olha, você gosta tanto de ler, você gosta de escrever. Então, tudo bem. Só que eu era muito inquieta. Eu comecei a fazer o curso de letras e tive a oportunidade também de começar a fazer o curso de história. Aí, ao mesmo tempo, eu fazia letras, né, e história. Só que depois eu comecei a trabalhar. E ficou muito pesado, né? Eu trabalhava à tarde, estudava pela manhã, trabalhava à tarde e estudava à noite. A minha vontade foi de dizer assim: não, agora eu só vou trabalhar, né? Empolgada com o primeiro salário, que na verdade eu queria até comprar todo de chocolate, de sorvete, mas não aconteceu nada disso. jovens, jovens. E aí eu digo: vou sim, eu vou deixar o curso de letras, eu vou deixar o curso de história. Novamente essa minha irmã me disse: Albanísia, faz o seguinte, termina um curso, você termina um curso, tranca um curso e termina o outro e continua trabalhando. Aí eu resolvi terminar o curso de letras, não voltei mais para a história, a verdade é essa, mas sei da grande importância do curso de história na minha Sinto vida. saudades de ter feito. Não é só saudade, é porque assim, quando eu decidi que eu também tinha uma área que eu era muito afim no curso de letras, que era a literatura e a história, elas andam de mãos dadas. Então, o suporte que a história, né, o curso de história me deu para as minhas aulas de literatura foi um suporte muito significativo. Então, tudo bem, né? Eu terminei o curso de letras e fui para o desafio da sala de aula, que é um desafio muito forte, Não é para todo mundo. muito intenso, na verdade, né? Aí eu me apaixonei pela sala de Contagiante aula, também, né? que é contagiante, né? Você nunca vai com o roteiro certo para a sala de aula. Isto é, a gente vai com o planejamento, você planeja, obviamente, a sua aula. Mas no contato com o ser humano, as coisas elas se tornam muito vivas, né? E isso vamos dizer assim, isso me cativou desde o início, me inquietou também. Eu sempre saía de um dia de sala de aula dizendo: meu Deus, eu acho que não foi muito bacana, não foi interessante. Enfim, não mudou muita coisa não, viu? Já faz o quê? Acho que já faz mais de seus 20 anos, mas eu continuo assim, com aquelas inquietações.
às vezes a gente vai percebendo que essas inquietações, elas nos mantêm assim vivos para que você não se acomode. É isso. Aí eu decidi, eu digo, é isso que eu quero ser na minha vida. Eu quero ser professora e do ensino médio mesmo. E daí se identificou e pensa em sair da área? Olha só, paralelamente à área de letras, eu sempre gostei muito, como eu falei, da área de artes. E tive a oportunidade, inclusive, de começar o curso de teatro na UFPB. Só que aí, que eu já fazia também, né? Todos os cursos que apareciam que eu podia fazer de teatro, por exemplo, no SESC, de dança também, eu ia fazendo, paralelo ao meu trabalho, né? Como professora. Então, na realidade, são áreas, são linguagens, né? Que são assim, que se comunicam, que dialogam o tempo todo. Então, eu não me vejo, por exemplo, numa aula de literatura sem trazer uma carga, vamos dizer assim, de uma leitura dramática. Então, eu não me vejo numa aula de literatura sem fazer uma referência a uma música, que é um outro tipo de linguagem também, a própria linguagem teatral, a da pintura. Então, a arte, ela é muito viva, né? E ela é muito inquietante. Ela não se presta aos birôs e nem aos quadrados da sala de aula. Não é isso? A arte é viva. Eu estou aqui, meu Deus, que ambiente maravilhoso vocês têm, assim, essa biblioteca tão organizada. Aí eu vejo ali que a gente já tem uma linguagem não verbal, ali eu tenho Clarice, e aquela trama que vocês fizeram ali, sabe, que me lembra a trama dos contos de Clarice Lispector. Aqui eu passeio, encontro Augusto dos Anjos, né, com toda aquela força e estranhamento que ele ainda causa, o Ferreira Goulart, o teatro infantil, Maria Clara Machado. Então, no meu projeto, que eu me descobri, apesar de todas as minhas inquietações, de hora querer filosofia, hora querer história, hora querer letras, eu acredito que quem fez a costura entre essas minhas vontades foi a própria arte. E é isso. Tem dentro de tantas artes, de tantas cores, né, do teatro, teve algum artista paraibano que você teve seu primeiro contato num livro, numa arte, num desenho, que você se identificou e disse assim, eu gostaria de ir para essa área? Olha, eu acredito que não só você se refere ao teatro. Isso. Ao teatro, tem um diretor de teatro, que ele também é ator. Eu não vou nem fazer referência aos vamos dizer assim, aos outros, que também são muito importantes, e os pioneiros, né, aqui, do nosso teatro. Mas eu vou citar um ator e um diretor, que é Jucinaldo Pereira, que ele, assim, ele me apresentou o teatro de uma forma muito rica, porque nos espetáculos que ele elabora, que ele dirige, ele consegue fazer essa fluência, essa confluência, melhor dizendo, esse diálogo entre várias artes. Então, ele explora, por exemplo, a música, a dança. E aí, agora eu me refiro a um espetáculo dele muito bom, que foi um espetáculo chamado As Sete Luas de Barro, que é a história do mestre Vitalino. Lindo, lindo espetáculo, a direção. Então, esse, eu posso dizer assim, já participei com ele me dirigindo, e ele tem uma sensibilidade, não só na direção do ator, do trabalho com o ator,
mas assim, a própria sensibilidade também da escrita. Eu tive a oportunidade de escrever uma peça com ele, Nos Encantos de Maria. Eu acho que isso já faz uns 6 a 7 anos que ele apresentou, acho que no Caminho do Frio. Então, assim, esse para mim agora, né, de supetão, que eu não sabia dessa sua pergunta, seria Juscinaldo Pereira. Tem uma sensibilidade. Dos outros eu pude assistir algumas peças de outros, né? Então, como do Eliezer, de Cartacho, né? De Fernando também, como também agora a gente tem um grupo que participa, a Paula Coelho, a direção de Paula Coelho, foi minha professora na universidade, professora de teatro, ótima também, e tantos outros, porque assim agora a gente, para não pecar, né? Mas aqui a Paraíba tem uma produção muito boa, né? Não só no teatro, mas também no cinema, né? E que bom que agora que em nível nacional e internacional, o cinema paraibano, né? Ele é descoberto. Está nas alturas. Nas alturas. Onde ele deveria estar. Exatamente. E aí quando você me fala de teatro, mas aí eu me lembro também da literatura, um poeta paraibano que sempre me chamou a atenção, antes mesmo, quando eu fazia lá o ensino médio, antes mesmo de pensar um dia ser professora, Augusto dos Anjos. Eu gostava da estranheza que Augusto dos Anjos, os poemas de Augusto dos Anjos me causava. Aí eu ficava dizendo, que danado é, como pode ser? Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância, a influência má dos signos do zodíaco. E eu ia memorizando isso sem nem saber aquelas palavras, porque assim, eu não queria nem procurar o significado das palavras para que elas não perdessem a magia. Palavras fortes. Palavras fortes, assim, hipocondríaco. Olha só, né? E eu, às vezes, repetia aquilo, mas eu digo, eu adoro as palavras. Às vezes eu tenho uma palavra que eu não conheço o significado, eu gosto de olhar aquela palavra e imaginar qual o significado daquela palavra, mesmo que depois eu saiba qual é o real significado da palavra. Aí, às vezes, eu olho para aquela palavra e eu fico vendo outras palavras dentro daquela palavra. Para não achar que eu sou meio maluca assim, né? Por exemplo, a palavra amador. Quais são as palavras que você percebe dentro da palavra amador? Já parou para pensar nisso? Amador? Aí assim, uma nuvem de pensamentos. Não é? Não. Bem aberta. E se você olhar mesmo a palavra aqui, ó, amador. Eu adoro fazer esse exercício comigo mesmo. Por exemplo, você daria para perceber outras palavras dentro dessa palavra amador? Daria. Não daria? Harley, né? Vou memorizar o nome. Olha só como eu vejo aqui, não é? Será que o amador ama a dor? Então, assim, aí você vai, né? Então, assim, o Augusto, ele me chamou muito essa atenção pelo impacto. Tudo bem, depois, quando eu fiz o curso de letras, quando a professora, né, explicou, contextualizou Augusto dos Anjos, né? Aí a gente vai tendo um outro entendimento. Mas muitas vezes eu gosto de pegar um poema de Augusto e simplesmente tentar senti-lo, ver as cores que aquele poema me traz. Então, e esse é o mundo das palavras, né? Esse é o mundo da linguagem das palavras. As palavras, eu penso que elas me seduzem, porque as palavras, elas me remetem a movimentos, a cores, a cheiros, né? Eu acho que as palavras têm cheiro, têm sabor, têm maciez ou aspereza, né? Já parou para pensar nisso? Enfim, isso. Eu acho legal nele, quando a gente lê os livros dele, às vezes você, pelo menos eu, né? Eu leio os livros e aí quando você termina de ler, eu paro para imaginar como é que ele chegou nessas palavras, qual era o pensamento dele ao escrever, né? Aonde ele estava, porque faz toda a diferença.
o local onde você está, o pensamento que você está na cabeça para fazer aquele A contexto época, todo. exatamente, o contexto. Tirando esse, vamos dizer assim, esse encantamento, quando a gente pensa em Augusto, quando a gente quer dar um caráter mais assim de análise, aí como você falou, você já deu essa resposta. Você tem que contextualizá-lo, você tem que pensar em qual século ele estava inserido, em qual sociedade, não é isso? Que família, de que família, se era uma família que tinha posse, porque a família dele tinha posse, por mais que depois tenha vindo a falência, né? Mas qual era o pensamento da época no qual o Augusto se inseria, né? Que ele foi, vamos dizer assim, introduzido pelo pai nas pesquisas, nas artes, na literatura. Não é isso? Então a gente não pode se desconectar, né? Então quando a gente diz apedreja essa mão, não é? Que te afaga, que a gente percebe um determinismo porque era uma visão da época. Então, assim, obviamente que são esses elementos históricos que contribuem também para esse olhar de um entendimento de um texto. Então, assim, além desse encantamento pela palavra, que alguns autores eles promovem isso, né? Como diria Cecília Meirelles no Romanceiro da Inconfidência. Ai, palavras, ai, palavras. Cecília foi um dos primeiros livros que eu li de poesia. Ai, foi. Você gostou, Harley? Muito, muito. Foi através dela que eu consegui gostar de poesia, porque eu escutava, mas para mim não fazia sentido. Mas quando realmente você para pensar, você lê direitinho, você relê, porque o importante, o melhor é você ler, parar, reler. E aí, quantas vezes você relê aquele trecho, você pega coisas que você não pegou de primeira e que fazem toda a diferença no final do livro, Isso. né? O contexto da história, né? Então faz todo sentido no final. Então foi o que fez eu gostar bastante de poesia. Foi um dos primeiros livros que eu peguei assim, rapaz, ter que ir atrás de mais. E o interessante, Harley, porque você cita aí uma coisa muito interessante, que é que o texto literário ele é plurissignificativo. Ele é tão rico que a cada leitura ele te traz algo que antes você não tinha percebido. Porque às vezes depende do teu estado de humor na hora, às vezes depende até vamos dizer assim, da tua maturidade naquele momento. Quantas vezes você, às vezes, há histórias de sala de aula, né? Que às vezes os alunos eles, professora, tem algum poema assim que fala sobre amor? Então aquele mesmo aluno que em séries anteriores, ele, eu não gosto disso daí, que eu acho uma coisa muito melosa. Então naquele momento ele está me dizendo ali, professora, eu estou apaixonado. Tem algum poema aí que me fale, né, um pouco mais disso que eu estou sentindo? Posso ampliar meus pensamentos Que eu possa sobre ampliar isso. ou então enviar, né? Aí passar aí para a pessoa que eu estou gostando. Me lembro muito de um poema de Camões que sobre o amor, né? Que ele diz assim: amor, um mal que mata e não se vê. Que dias há que na alma me tem posto, não sei o que vem não sei de onde e dói não sei porquê. Quando eu li esse poema pela primeira vez, é mais ou menos isso, tá bom? Para não ir assim ao pé da letra. Eu digo, nossa, como é que ele consegue colocar no papel aquilo que eu achava? Porque ninguém sai e hoje diz assim, agora eu vou me apaixonar. Hoje eu vou me apaixonar. Eu vou sair daqui hoje e vou me apaixonar. A paixão e o amor simplesmente acontece. E o artista, né? Que ele tem essa sensibilidade, ele consegue assim. Agora eu falo, né? O artista da palavra, o artista da pintura, ou da dança, enfim. Aí ele consegue colocar muitas vezes no papel aquilo que a gente não consegue. Tem mais que espetacular.
O meu amor e eu nascemos um para o outro. Agora só falta quem nos apresente. Eu acho espetacular esse poeminha. Eu agora já nem sei mais de quem é, porque são tantas coisas que povoam a minha mente que às vezes eu fico dizendo, meu Deus do céu. Tantas frases bonitas. Não é? É isso, Harley. Uma coisa que às vezes eu me pego assim pensando é que antigamente, né, como esses autores são bem antigos, a questão da tecnologia que não havia antes. Então não tinha essa questão de foto para guardar lembranças, não tinha a questão de celular para ligar. Então eles teriam que se soltar, falar, né, com as pessoas por texto. Então, quanto mais impactante a mensagem, eles pensavam assim, acho que eu dei meu melhor aqui. Será que a pessoa vai entender do jeito certo? Né? Tem essa pegada aí para esse lado. Né? Então, quanto mais escrever e se sentir escritor, vamos dizer assim, ele mais vai se aperfeiçoar, no caso, né? Então, quando a senhora falou sobre as crianças fazerem perguntas e tal, a senhora é contadora de história, não é isso? Sim. Há muito tempo? Eu venho realizando uma pesquisa. Nesses últimos anos eu dei uma parada só na contação, mas não na formação. Né? O ano passado eu tive a oportunidade de fazer uma formação com Clara Haddad, que é uma contadora de história brasileira, mas que mora em Portugal. Muito bom, muito bom. E estou fazendo recentemente uma formação em biblioterapia. Essa aí é uma outra paixão da minha vida, que independente da academia, independente de qualquer coisa, eu me apaixonei de forma tal que eu comecei a pesquisar sobre a arte de contar história, ou arte de narrar. Porque eu ficava assim, me perguntando, né? Eu digo, como as crianças gostam de histórias? E aí, se a gente for parar para perceber, como muitos estudiosos já falaram, nós somos seres narrativos. Nesse exato momento, eu estou vivendo uma história aqui com você. Você vai ao cinema porque você vai assistir a uma história, não é isso? Daqui a pouco você encontra um colega e você vai falar sobre alguma coisa que está dentro da tua história de vida. O que você, o professor Abraão, o William, o que vocês fazem aqui é a construção de uma história belíssima. Então, além dessas histórias, né, dos causos, dos contos, das histórias literárias, que, na minha opinião, a mais importante, por exemplo, agora é a nossa própria história. Então, a sua história agora, ela é riquíssima. Quando eu venho à escola estadual que me coloca diante de alguém, né, de vários alunos que protagonizam, que tomam a frente dos projetos, Abraão, isso é espetacular. É simplesmente acreditar em vocês. E que cada escola também aqui de João Pessoa, da Paraíba e outras escolas possam ver, sabe, essa iniciativa de vocês, sabe? Eu acho espetacular. História maior agora, para mim, não me encantaria, mas neste exato momento que eu estou vivendo, exatamente hoje, dia e hora, aqui nessa escola, aqui eu tendo Harley, professor Abraão, e construindo essa história viva, né? Mas aí, voltando a esse meu projeto particular de pesquisa, de contação de história, o que uma história ela pode transformar uma vida de uma pessoa, ou como ela encanta a criança, ou o adolescente, ou o adulto, ou o idoso.
Então, as histórias me ajudaram muito. Na minha história de vida, assim como a poesia me ajudou muito, a literatura me ajudou muito. Em todos os momentos difíceis da minha vida, eu recorri a um poema, a uma história. Então, assim, esse é um lado também assim que eu tenho, essa pesquisa, sou apaixonada. Estou retomando agora, né, esse meu projeto que ele estava, eu tinha me afastado mais um pouco para a formação. Estou fazendo a minha formação em biblioterapia, por acreditar tanto assim nos livros e nas histórias, né? Mas eu já tive a oportunidade de fazer contação de história nos hospitais, isso há muitos anos, quando ainda não havia esse boom, vamos dizer assim, com os contadores de histórias. Eu acredito nessas histórias. Acho que elas têm um papel muito grande. Eu acho que muitas vezes a gente precisa sair um pouco da nossa realidade, que às vezes é tão dura, e se alimentar no imaginário e a partir também da imaginação, sair dele com suporte para a nossa realidade. Que ultimamente anda bem violenta, né? Mas eu sou sempre assim, sinalizando a esperança, o otimismo. E a história ela traz isso, a poesia também. Mesmo aquela poesia que quando nos remete a lugares tão fortes, né? Como aquele poema. Não sei se você conhece aquele poema de O Bicho. Vi ontem um bicho na imundícia do pátio, catando comida entre os detritos do pátio. Quando achava alguma coisa, não cheirava nem examinava, engolia com voracidade. Esse bicho, meu Deus, não era um cão, não era um gato, não era um rato. Esse bicho era o homem. Meu Deus, eu nem sei se eu lembrei do poema direito agora, tá? Mas vê, é o bicho, Manuel Bandeira. É muito forte. Primeira vez que eu li esse poema, ele me trouxe uma inquietude que quando você olha em várias partes do Brasil, não só do Brasil, do mundo, quantas pessoas não estão abaixo, né? Estão vivendo na miséria. Aí esse poema, O Bicho, me lembra muito de uma vez, uma reportagem que eu estava assistindo, uma pessoa catando comida entre os detritos do lixo, e a repórter perguntou: por que você está fazendo isso? Assim. E a pessoa dizia: eu prefiro ter a minha dignidade. Aí, caramba, aquilo doeu forte dentro de mim. Eu me lembrei desse texto. Eu digo: mas eu entendo isso, eu compreendo isso. Acho que o entendimento maior tem quem passa por, né? Exatamente. Então, eu penso que a literatura, que a história, né, que as histórias, que a contação de história, pode também, e tem a grande função também, de humanizar o homem. Ai, que professor fala demais, né? Eu vou falar, pode falar. É muito bom a gente, porque a experiência do professor é diferente da nossa, né? A gente tem experiência com os amigos, vocês têm experiências com outros professores que têm outras ideias ampliadas para trazer para a sala de aula. Mas eu vou te interromper e falar novamente, meu Deus. Olha só, as minhas experiências enquanto professora, elas foram muito assim enriquecidas pelos alunos, que eu passei pelos alunos, tantos alunos pela minha vida. Se eles não me dessem o feedback, se eles não me permitissem, não teria valido a pena. E vou usar a palavra aluno mesmo, porque às vezes vem modismos, né? Não, o aluno é aquele sem luz. Não, existe também uma outra etimologia para a palavra aluno, que significa aquele que colhe. Né? Alguns só veem assim, aluno, sem luz. Não.
Então, assim, vocês não imaginam o quanto é importante quando vocês se permitem, né, a fazer essa interação, professor e aluno. Porque já se foi aquela época que o professor sabe tudo. Não existe mais isso. A gente traz, obviamente, a nossa experiência, fizemos um curso, fizemos, sei lá, as nossas, né, as nossas pós, e quanto mais o professor, ele precisa pesquisar, ele precisa estudar muito. Mas não existe mais, né, esse pedestal que o professor é colocado e que o professor é aquele que sabe tudo e o aluno não. É nesse entrelaçamento daqueles fios ali, nessa trama, que a gente vai escrevendo a história. Olha, quantas coisas que vocês sabem, que vocês dominam tecnologicamente falando, que, meu Deus do céu, se não fosse essa colaboração de vocês, eu sou apaixonada pelos meus alunos, sabe? E eu conto muito com a ajuda deles em tudo. Muitas vezes eu tenho, assim, uma ideia, é quando eu entro em contato com os alunos, no dia a dia, né? Quando vem aquela frase de aluno e professores se dão bem, né? Não faz sentido um professor sem aluno e um aluno sem professor. Sim. Porque tem que ter aquela... Querendo ou não, é um momento muito rico. Sim. Muito rico. Né? Onde os alunos podem ampliar conhecimentos como os professores, como a senhora mesmo disse. Quantas vezes eu não percebi, eu trazia alguns textos literários e já trazia um tipo de leitura, e quantas vezes os meus alunos, eles tiveram um outro olhar de leitura que eu falei, eu não tinha percebido isso. E olha aí como enriquece, não é? É o teu olhar enquanto leitor, aquilo que você falou, Harley, que você lê um texto literário, aí daqui a pouco você faz uma outra leitura e você descobre uma outra camada que não tinha visto, que não havia visto, que um colega teu te mostrou outra camadinha, e aí se vai, né? Aquela diferença de você ler só e você ler claro. conjunto, né? Porque exatamente. Curiosidade vai ser sua mesmo, estando ali junto com o livro, lendo, relendo, até perceber. Mas quando o professor traz um texto e relê ali com os alunos, tem aquela questão, qual é o meu pensamento quando eu estou lendo? Estou lendo como professora, ensinando aquele trecho, mas a outra pessoa já vai, calma que eu vou a fundo nesse trecho. Exatamente. E aí é quando rola essa diferença, né, de, eu vi esse ponto aqui, vamos nesse ponto aqui. Vamos bater mais nesse. Harley, e é tão interessante isso que você está falando, porque assim, o texto literário, ele atrai, porque eu sempre penso assim, que a literatura, ela consegue passear por alguns recantos nossos, que muitas vezes nós não permitimos para ninguém. Porque muitas vezes você, por exemplo, você se identifica com um personagem. E você aprende com aquele personagem, você sofre com aquele personagem, você vibra com aquele personagem. E aí os psicanalistas, eles vão falar, né, os psicólogos também, que muitas vezes ao fazer a leitura, ou, por exemplo, ouvir uma história, você também está se resolvendo. Não tem como não se apaixonar pelos textos, pela literatura, pelas histórias. E você se vê, não que você vá, digamos, sair dessa realidade e viver só aquela realidade, não, porque aí seria doença, né? Seria um caso para você ser tratado. Porque é aquilo que eu digo, eu sei que eu estou lendo uma história, que ela foi criada, que ela foi, né, inventada, certo? Por alguém, por um escritor, e que eu acesso outros recantos meus, vamos dizer assim, das minhas emoções através daquele personagem.
mas sabendo fazer essa divisão, que é ficção, que não é ficção, certo? Mas eu sempre penso, né? Voltando, já que você começou a falar da minha experiência, a literatura, para mim, independente da minha profissão, me fortalece. Me fortalece. Quando a literatura é levada pro lado de crianças, qual assim a dúvida ou o sentimento que eles sentem a ver ou ouvir a senhora falando literatura? Olha, quando eu contava história para crianças, uma experiência que eu tive até no Sesc Centenário, a gente não falava assim diretamente, olha, vamos conversar aqui sobre literatura, né? Mas as histórias que a gente levava, quando a gente estava com o livro, eu fazia questão de mostrar quem era o autor, quem fez a ilustração, porque tudo também vai depender, inclusive, da faixa etária. Quando eu digo vai depender, não é aquela coisa assim tão certinha não, certo? Porque às vezes você pega um livro que você diz, está lá indicado para crianças de 3 a 4 anos. Às Ah, vezes a aquela mais criança livre. Então, assim, eu diria que quando a gente fala para a criança, a gente traz o próprio texto literário, e que é encantador, não é? Porque uma criança, diante de um texto, ela, muito mais do que o adulto, né? Porque às vezes a gente vai ficando muito assim, preso, vai perdendo a nossa espontaneidade, e a criança não. Ela, né, até porque dependendo, né, da idade que ela esteja vivendo, ela mergulha com mais facilidade naquela história. Eu me lembro de uma história que contava que era a Casa Sonolenta. Era uma vez uma casa sonolenta onde todos viviam dormindo. Nessa casa tinha uma cama aconchegante, numa casa sonolenta onde todos viviam dormindo. Em cima dessa cama tinha uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Em cima dessa avó tinha um menino sonhando em cima de uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Essa é uma das histórias, assim, por sinal, conta assim, para as crianças da família, assim, que eles adoram. E que eles vão imaginando ali, o outro já está dizendo, tia, eu vou fazer aqui o menino, alguém aqui já vai fazer a avó. E ele vai interagindo. Então, esse mergulho, né? Agora, uma experiência com a literatura muito viva que eu tive com criança. Uma vez eu estava fazendo um curso com a escritora Cláudia Ramos. Isso já faz muitos anos. E o livro que eu comprei dela era Mula Sem Cabeça. E eu fiz de propósito. Eu comprei o livro e deixei lá para os meus sobrinhos. Thaís e Iago. Thaís já sabia, né, ler, Iago não. E a história se passava no dia, era Sexta-feira da Paixão. Aquilo ali foi lindo, porque quando eu cheguei em casa, que eu olhei, Thaís estava contando a história da Mula Sem Cabeça, que se passava numa Sexta-feira da Paixão. Imediatamente, Iago disse, Thaís, o que é Sexta-feira da Paixão? Ela, Iago, você não sabe, Sexta-feira da Paixão é quando as pessoas, os namorados, eles saem com as suas namoradas. Aquilo ali eu achei belo. Em nenhum momento eu iria interromper para dizer o que era Sexta-feira da Paixão, né? Pelo amor de Deus. Depois eu falei isso para a autora, ela disse, nossa, que história linda, eu vou levar para onde eu for agora, que eu for falar sobre o meu livro. Eu penso que muitas vezes a criança, ela não precisa nem discutir sobre a literatura, ela vivencia a literatura. Isso é espetacular, né? Ela realmente se vê dentro da história, né? Se vê dentro da história. Tá? Cria expectativas que às vezes até acontecem durante a história, né? Eles percebem bem antes, né? Palavras fáceis assim que a gente
muitas palavras difíceis a gente vai pesquisar para ver aonde a história pode se encaminhar. Mas eles não, com a palavra simples eles já pegam no ar assim, a ideia do livro. Ou eles já vão também criando. E o bacana é isso. Isso me lembra muito um texto de Guimarães Rosa. Eu acho que está no livro Primeiras Histórias. O título é Famigerado. É espetacular esse conto. Eu vou dizer só um pouquinho assim, né? É em torno dessa palavra famigerado. E tem um personagem que chega lá para o doutor e diz: o que é mesmo famigerado, família gerado? E aí é muito interessante isso. Sempre quando eu trabalho esse conto, eu não falo o que significa a palavra famigerado. Eu digo: vamos lá, minha gente, se vocês forem escrever agora um verbete aí, qual era o significado que vocês dariam para famigerado? Então, às vezes, o adulto ele vai ficar meio, nossa, eu vou. Essa criança não. Ela entra na Aquele negócio brincadeira, livre que exatamente. simplesmente rola, né? Assim, vai, E simplesmente. às vezes ela vai, inclusive, rir, porque muitas vezes ela ri da sonoridade, ela ri dessa ludicidade que uma palavra pode fazer com a outra, né? Com as onomatopeias, com o som, né? Eu sempre digo, gente, as palavras elas têm sons. E quantas vezes, né, a gente perde até de ouvir o som da palavra. Aí volta a Cecília Meirelles. Ai, palavras, ai, palavras. Que potência, né? A voz. As palavras, elas são muito potentes. Ou ditas ou silenciadas, né? Eu vou fazer uma pergunta bem difícil agora. Ai, meu Deus do céu. Mas assim, diante de tantos artistas, escritores, tem alguma frase de algum teatro ou de algum livro que você leva assim para sua vida, que você pensa nele na semana, no dia? Tem uma frase que é de Fernando Pessoa. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. E eu vou dizer porquê dessa frase. É que num momento bem difícil da minha família, né, com a doença do meu pai, ele falava essa frase. Então essa frase ela ficou para cada um dos 11 filhos. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. E eu guardei. Assim, de tantas frases que eu poderia ter falado agora do último livro que eu estou lendo, mas de repente veio essa. Talvez pelo fato de eu agradecer tanto ao meu pai e à minha mãe, ao meu pai que era agricultor, que conseguiu sair do campo, não que o campo seja ruim, mas que conseguiu inquietar o campo com a palavra. Então eu devo muito isso ao meu pai. Então eu penso, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Simples coisa que você vai fazer se você ali colocar a sua alma. Se você ali engrandecer, eu penso que inclusive a gente poderia até mudar a história, não só a nossa história. Porque quando a gente muda, né, a própria história, a gente muda também a história de outros. E aí me vem muito, eu penso muito por imagens, eu penso muito agora naquele laguinho. Imagine-se agora num laguinho. Aí você pega uma pedrinha, joga nesse laguinho. Se você olhar o movimento, que é espetacular, né? Porque aí a pedrinha ela vai criando, fazendo assim circunvoluções, né? E que ela começa e vai aumentando de diâmetro. E aí os raios dela vão aumentando. É isso, senhor Harley. Respondeu muito bem. Fiquei até sem saber o que fazer agora. Respondeu muito bem. Mas eu posso citar um livro legal que eu estou lendo recentemente. Diga. Que é o Leque, eu não sei se traduzido para o Brasil, se já tem aqui, que é O Leque de Seda, que é a história de mulheres que se comunicavam lá na China
pelo Nushu, que era uma escrita secreta, feita e realizada nos Lex. Que é bem interessante, né? Enfim. Vou ficar caladinha, né? Porque eu tô falando demais. Eu tava querendo soltar uma partezinha do livro aí, mas se segurou e acabou dizendo o livro. Foi. Acabou dizendo o livro pra galera ir lá e procurar saber. Em espanhol é El Abanico de Seda, de Lisa C. Eu penso que a pronúncia é essa, S-E-E, Lisa C. Ele tem no Brasil também, mas como eu tive a oportunidade de comprar fora, esse livro é muito bom. Tem esse, tem de Mia Couto também. Tem um que eu estou querendo ler muito agora, que é Torto Arado, é do Itamar. Enfim, a minha mente é tão povoada e escritores também paraibanos, né, gente? Tem algum lugar que traz pensamento de alguma arte ou de algum livro? Um lugar que você foi, se sentiu bem, lembrou de alguma artista? Será que foi essa vista que ele teve? Não sei. Como recentemente eu estava estudando Augusto dos Anjos com os alunos, né? Eu ficava pensando assim, lá em Sapé, onde tem um museu. Porque assim, gente, aquele homem é muito inventivo. E pensando exatamente no poema Ideia, de onde ela vem? De que matéria bruta vem, né? Que ele fala, que ele é espetacular. Eu acho que agora sim, talvez isso, né? Talvez essa. Talvez é o que tá. Talvez é porque está aqui também à minha frente. Tem uma pergunta que eu ia até guardar para minha professora. Meu Deus, todas as vezes. Mas, olha, assim, vou te interromper, mas todas as vezes que ele disse assim, eu tenho uma pergunta dele. Meu calma, Deus, o que virá? É só para dar um suspense. Mas assim, a maioria dos nossos artistas nordestinos, eles têm uma história de vivência, de garra, de força, de superação nas histórias. Então, assim, a pergunta é: por que os livros dos artistas nordestinos são tão impactantes? Na minha visão, eu acho que é por esse motivo, pelas superações. Quando fala dos agrestes, né, da terra, né, do plantio, eu acho que pode ser assim. Mas já que a senhora está aqui, tem a ver com alguma coisa assim de superação? Eu vou pegar o gancho na tua resposta. E a tua resposta me lembra um pouco também, me vem à mente Vidas Secas, de Graciliano Ramos. É tão forte aquele personagem, é tão forte Fabiano. Aquele homem que não consegue, por não conseguir dominar a linguagem, por não conseguir dominar as palavras, como ele é massacrado. E mesmo a esposa dele, que já tinha, digamos, um domínio maior, ele pede que ela se cale perante o patrão, quando ela vai questionar que ele estava, digamos assim, sendo ludibriado, enrolado num pagamento. Então, talvez quem vivenciou, né, e até o Graciliano Ramos, né, que inclusive foi preso também. Então, assim, eu acredito que uma alma nordestina que não veja só os seus, mas que olhe também a dor alheia, ela não consegue produzir qualquer coisa.
Então, aí a gente vai ter, né? Eu falo agora do nordestino no geral, né? Por exemplo, um Patativa do Assaré, Leandro Gomes de Barros, quando a gente pensa nos cordéis. E a gente pensa na música também, né? Enfim. Muitos artistas, muitos Muitos. pensamentos. Isso. É muito, muito amplo, assim, quando se fala do assunto, né? Mas, só uma dúvida minha agora. A senhora tem um sotaque bem diferente, eu notei. A senhora é de algum estado, tem uma mistura assim de Não, familiar? lá em casa tem sempre a mistura muito grande. Primeiro, meu pai viajava muito. Eu acho que ele sempre, de onde ele viajava, ele trazia alguma coisinha linguística Ah, mesmo. uma Linguística lembrancinha. mesmo, uma lembrancinha linguística mesmo. E aí também, por exemplo, eu tenho alguns cunhados que são italianos. A minha bisavó, ela era portuguesa. Então, assim, aí a gente vai nesse contato familiar, quando a gente também faz curso de teatro, curso de letras, e na Influencia. empolgação, por exemplo, de contar uma história, sabe? Enfim. E aí eu acho que eu sou terrível também. Por exemplo, agora minha sobrinha está lá em casa. Então, eles moram em São Paulo, no interior. Então, eles têm aqueles R que a gente chama retroflexo. Então, eles falam porta, carne. Aí, às vezes, sem querer, lá vai o porta, carne, no contato, né? Mas eu tô brincando. Vai dar aquela troca, né? Dá aquela troca. Mas eu acredito que foi por isso, sabe? Que houve muito assim, né? Essa mistura. Eu sou de uma família de 11 irmãos, cada um espalhado pelo Brasil. Cada um vai contribuindo, vamos dizer assim, que linguisticamente falando, cada um vai influenciando um pouquinho aqui, outro pouquinho ali. E o bom é isso, né? A gente também não dizer assim, agora eu vou fechar, porque só o Nordeste, só o Sudeste, só o Sul que pode. Eu acho que a gente se dilui. Dá aquela misturada legal. Eu acho que a mistura. Hoje em dia se mistura bem mais, né, Abraão? Bem E mais esse que mesmo. é o bom, né? Que é aquela Claro, minha misturada, que é gente. aquela troca de Exatamente. brincadeiras, né? Agora eu penso que quando você percebe essa diferença, é quando eu me empolgo que vou brincar. Não dá para você falar assim no poema sem você já pensar na. Porque eu sempre digo assim, o próprio texto literário ele já te prepara algo mais diferente, né? Aí você, nossa. Não a capa, mas o É. tema do livro. Já li. Eu já vou Já faz pela toda a diferença. capa. Já faz a diferença. Eu olho a capa, vejo se tem ilustração, fico imaginando. Né? Eu nem abro, não quero nem ver a palavra antes. Eu vou pela capa, pelo desenho, eu digo, meu Deus, eu vi cada desenho lindo aqui de vocês, aqui, que eu digo, meu Deus. Quando eu fui entrando aqui na biblioteca toda, eu olho você, ai meu Deus, tenho que estar assim. Então, eu vejo a capa, vejo o desenho. Desenho faz todo sentido no livro? Sim, faz. Tudo vai depender da proposta, né? Por exemplo, se eu penso agora no livro Pauliceia Desvairada, na primeira capa, era como se fosse assim losangos coloridos, como se fosse aqueles triângulozinhos que já mostrando ali uma diversidade, poderia fazer referência ao Arlequim, mas poderia mostrar, né, toda aquela diversidade já também cultural em São Paulo. Enfim, vai depender da proposta do autor. Então, por exemplo, dependendo de alguma. Gente, agora eu esqueci um livro que só. Por exemplo, hoje em dia a gente tem livros belíssimos, e eu vou ficar devendo esse título desse livro, que não tem uma palavra, só ilustração. Eu fiquei curioso agora. E que você, a cada página,
você, enquanto leitor, vai tendo a liberdade de construir cada palavra que você queira colocar para aquele personagem. Meu Deus, como é o nome desse livro? Enfim. Eu vou ficar devendo essa. É lindo o livro, é lindo. Aí depende da proposta, né, do autor. Às vezes, por exemplo, dependendo o livro que se volta ao público, porque às vezes a criança, por exemplo, você não vai pegar uma criança que ainda não domina a leitura, digamos, das palavras, que aí, pronto, pelo filhinho da minha sobrinha, que ele chega na minha estante, aí tem o lado, né, da literatura infantil, aí ele chega, quando ele pega, eu deixo ele à vontade, aí ele pega um livro lá. Aí ele abre, só vê, né, as palavras. Aí a minha sobrinha falou, esse é de adulto, tia? Ou, esse é de adulto, tia? Porque ele está em busca da ilustração. Faz todo sentido para ele se sentir exatamente à vontade no livro. Mas muitas vezes, se existe essa... Porque um bom livro, que quando ele traz a palavra, ele traz a ilustração, tem todo um cuidado ali, né? É todo um diálogo que existe, é tudo muito bem pensado, tudo muito bem pensado. Os detalhes, um planejamento diferenciado para aquela arte e aquela frase. Exatamente. Então, desde já é isso, né? Nosso tempo é limitado, mas queria agradecer bastante pela conversa maravilhosa que a gente teve aqui hoje. Convidar você para vir mais vezes, viu? Aproveitar a próxima vez, né, que vai dar certo, trazer uns livros e também pagar essa aí que está devendo. Sim. Do livro, que até eu quero saber também que livro é esse. É alguma coisa, não sei se é R$1, é alguma coisa assim, sabe? Mas eu vou trazer. E também o nome do autor. Porque são muitos. Exatamente, que são muitos. Mas eu é que agradeço, viu? Que isso, em nome de toda a equipe, né? Abraão, William, Lívia, que infelizmente não pôde estar aqui hoje, a gente agradece bastante, né? Por você estar aqui, falar um pouquinho da sua história, falar um pouquinho do seu projeto de vida, até ser professora, até chegar na literatura. Então, foi maravilhoso. E agradecer a vocês por terem assistido, né? Dar um abraço para vocês. Não tem rede social? Eu estou assim organizando, repaginando para ter uns acertos, de acordo com aquela formação que eu disse a você que eu estou fazendo. Quando estiver em ordem, passarei para você também. Certamente. E aceito o convite, viu? A gente volta. Estamos aí, né, de pé para recebê-la novamente, de braços abertos. E novamente eu posso dizer, gente, parabéns. Parabéns, professor Abraão, Harley, William, a escola que permite esse protagonismo de vocês. Parabéns, viu? Eu estou, assim, encantada com o trabalho de vocês. A gente que agradece. Então, galerinha, um abraço para vocês. Se inscrevam no canal, deixa aquele like, compartilha para um amigo ou amiga, joga logo no grupo da família para eles assistirem o vídeo, tá bom? Aquele abraço de toda a equipe do Django Podcast e até o próximo vídeo.